Queridos, eu quero falar com você sobre Jacó, um sonho restituído. Jacó, como vocês sabem, ele era gêmeo de Esaú. Eles eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, né? Mas para a gente começar, e antes de eu entrar na introdução da minha palavra, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis 28 e vamos ler juntos do versículo 10 ao versículo 22. Gênesis 28, 10, versículo 10 ao versículo 22. Partiu Jacó de Betseba e seguiu para Padã Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, eis, e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo, agora, o mais importante desse texto, para mim é daí para frente. Tendo se levantado, vamos falar levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo a entornou azeite. E ao lugar, aquele lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-se o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Preste atenção. Então o Senhor será, certamente o Senhor será o meu Deus. De maneira que eu volte, 21 ainda. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente farei o que, gente? Me esquecerei? Vamos lá? Te darei o dízimo. É interessante porque a gente não vê Esaú agindo como Jacó. Jacó é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Quando você ouve falar sobre a vida de Jacó, você começa a pensar na mentira, no engano. Jacó enganou o pai, gente. Ninguém ouve falar mal do caráter de Esaú, né? Mas a gente
a gente consegue ler, a Bíblia fala sobre o caráter duvidoso de Jacó. Sua vida inteira foi em levar vantagens. A Bíblia diz que Jacó, ele enganou o pai. Jacó, ele queria o que não era dele. Jacó, ele queria tudo o que era do irmão. Como assim? Afinal de contas, bispa, a senhora veio falar de bênção ou de maldição? Vamos continuar. Jacó era um sonhador. O problema de Jacó, queridos, não eram os sonhos dele. O problema de Jacó era que ele não sabia, aliás, sabia, né? Como alcançar os sonhos. E aí ele enganava, e aí ele roubava, e aí ele mentia. Jacó, para conseguir a primogenitura, ele mentiu, ele enganou, ele barganhou. Aí, com isso ele sai. A mãe fala: não, você não vai ficar aqui. Você precisa sair, porque se Esaú te pegar, ele vai te matar, porque você roubou a primogenitura. E aí Deus conduz, né? Mas vocês concordam que até então, Jacó, ele não conhecia Deus verdadeiramente? E eu quero abrir um parênteses. É por isso que nós precisamos trazer os nossos filhos para a igreja. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu vi uma foto do pastor Hugo batizando o filho. E a gente vê muito isso aqui na igreja. Glória a Deus pela vida dos nossos líderes, dos nossos bispos. Graças a Deus pela vida da Sara Nossa Terra. Porque ela introduz a criança. Jacó, ele não vivia, ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus de ouvir o pai falar. E aí voltando, ele foge da cidade com medo do irmão, mas no meio do caminho ele tem um sonho. E aí eu imagino que naquele sonho, Jacó, né? Ele sonhou, né? Que encontrava com Deus. Tinha uma escada, e a gente vai ver o significado. Tinha anjos descendo e subindo. E Jacó fica tão empolgado, né? Que quando ele acorda, ele vê que ele estava deitado. Ao invés de travesseiro, era uma pedra. Em tudo que ele queria, que Jacó queria, ele estar no lugar da bênção. Ter os céus abertos sobre sua cabeça. Mas ele não queria passar pelo processo. Levanta a sua mão e fala comigo: eu não vou desistir da minha bênção. Eu vou passar pelo processo. Não vou desistir no meio do caminho. E aí, a Bíblia fala que Jacó, Deus falou com Jacó naquele sonho, porque Deus não desiste das pessoas. Aí Gênesis 28, 10, 17. Não precisa projetar. Eu quero que você anote, porque nós já lemos. O que era que tinha no sonho de Jacó? Anjos que desciam e subiam. Era um nível elevado, né? Um nível espiritual elevado. O Senhor falava diretamente com ele, intimidade. A fala do Senhor era de promessa, de muitas bênçãos. Deus fala que seria com ele por onde quer que ele andasse. Jacó não estaria só, que ele seria guardado e que ele teria proteção. Porque bênção e proteção, promessas cumpridas e uma grande descendência era tudo que Jacó queria. E eu acredito, e eu fico pensando, né, que quando Jacó acordou do sonho, ele viu que não era nada daquilo. Porque eu quero dizer uma coisa para você.
Deus não vai trabalhar na sua vida se você não tiver sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Glória a Deus. E os outros não têm? Vamos perguntar de novo. Quantos aqui têm sonhos? Deixa eu te falar, sonhos é o material que Deus vai usar para te fazer grande. Amém? Para te fazer próspero. Porque foi assim com Jacó. E aí eu quero falar com vocês sobre 3 pontos para a conquista da realização dos sonhos. Em primeiro lugar, você não terá um grande futuro enquanto você não concluir o seu passado. Jacó, ele tinha um passado duvidoso, ele tinha um passado de traição, ele tinha um passado de mentira. Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. Você precisa ter uma vida de perdão, uma vida de fé, uma vida de dependência de Deus. Posso ouvir um amém? Mais forte. Deus deu para Jacó tudo que ele tinha prometido naquele sonho, mas antes, ele precisou resolver o passado. Eu não sei o que você precisa resolver no seu passado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, resolva o seu passado. Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. A Bispa Lúcia tem uma frase que eu levo para a minha vida. Ela diz que não espere coisas novas tendo velhas atitudes. E aí, este sonho de Jacó, querida, aconteceu quando ele fugiu de casa. 20 anos se passaram e ele estava ali novamente. Ele estava voltando para casa para resolver as pendências que ele tinha. Muitas vezes os nossos sonhos ficam atrofiados, sabe por quê? Porque nós queremos levar uma vida nova com atitudes velhas. Queridos, não vai romper. Você é quem sabe que você ainda não recebeu a sua bênção, porque você ainda não abriu mão do seu passado. A palavra de Deus diz que quando Deus nos chama, Ele nos faz novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Abra mão hoje do seu passado. Resolva com quem você tem que resolver as suas pendências. Não deixe que isso atrofie os seus sonhos. Glória a Deus. Se você quer alcançar o seu sonho de conquista, você precisa resolver as questões abertas em sua vida. Jacó passou muito tempo roubando, mentindo. Querido, Jacó, como diz lá no Nordeste, comeu o pão que o diabo amassou na mão de Labão, seu sogro. Ele foi escravo. E deixa eu te falar uma coisa. Deus vai dar a sua bênção pelas vias normais. Você não vai precisar barganhar, você não vai precisar mentir, você não vai passar por cima das pessoas. Em nome de Jesus, amém? E eu quero te falar uma coisa. Não adianta você colocar embaixo do tapete, porque aquilo que é enterrado vivo, ele sempre volta. Você precisa matar, você precisa resolver, para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Amém? Em segundo lugar, você nada conquistará sem determinação e sacrifício. Sabe, uma das virtudes mais nobres e mais forte na vida de Jacó era a determinação.
ele queria alcançar algo, ele fazia tudo o que possível. Quantos lembram que quando ele estava, né, sendo servo do seu sogro, tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão florescia. E aí, ele era determinado. Quando o sogro falou assim, olha só, eu vou atender o seu pedido, Jacó chegou para o sogro e falou, você está muito rico, eu estou trabalhando para você de graça, acabou o meu contrato, acabou o tempo que eu tinha com você para pagar, né, o dote das minhas duas mulheres, Lia e Raquel. Eu vou fazer o seguinte, agora eu estou cuidando do seu rebanho está crescendo, você vai me dar agora. Vamos dividir. Lobão falou, não, a partir desse momento vamos fazer o seguinte. O gado que nascer listrado é seu, com malhado é seu. O que nascer branco é meu. E Jacó, ele sabia o que ele queria. Ele era persistente. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a vara de amendoeira, ele descascava e colocava exatamente todas elas no ribeiro. E quando o gado vinha tomar água, que era fecundado, todos os filhotes nasciam malhados. Ele poderia dizer, não, mas malhado, não, é difícil. Não. Ele era persistente, ele não desistia. E muitas vezes nós vamos para o altar, uma vez, duas vezes, faz campanha, e aí você desiste na terceira semana. Querido, seja persistente na sua vida com Deus, nas suas alianças, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele vai honrar você. Aprenda com Jacó, seja persistente. Posso ouvir um amém? Aí, uma coisa que me deixa, né, intrigado na vida de Jacó, é que ele não parava de sonhar. Ele não parava de sonhar, mas ele cumpria as promessas que ele fez para o Senhor. E eu quero dizer para você, pare de ficar sonhando em tirar a sorte grande. Vá batalhar. Você quer passar no concurso público? Estuda. Vem para o altar. Fala com Deus. Mas estude. Você quer o quê? Um casamento melhor? Paga o preço. Você quer os seus filhos na igreja? Traga os seus filhos. Coloque os seus filhos, queridos, em uma célula. Dê exemplo. O que é que você quer? Um aumento de salário? Seja fiel nos seus horários, nos seus compromissos. Seja fiel na casa de Deus. A melhor coisa que tem é fazer as coisas para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é aquele patrão ali, ó, X. Se você trabalha para Ele, Ele não fica devendo a ninguém. Continua lutando, seja persistente, porque Jacó, ele era persistente. Lute, se sacrifique, você vai conquistar. Se fracassar, não desista, continue tentando até você conseguir. Amém? Eu quero dizer, não é impossível, nasce sim gado branquinho e gado malhado. Amém? Terceiro ponto, invista no seu relacionamento com Deus. Você sabe que os sonhos de Deus só podem ser realizados em Deus. Não adianta. Se for o Senhor que te deu um sonho, Ele vai realizar nele. Como assim, Bispa Ana Célia?
Deus te deu um sonho de um casamento feliz. Deus te deu um sonho de você ser muito bem financeiramente, muito bem no seu casamento, ter filhos saudáveis na casa do Senhor. Você só vai conseguir a realização se você persistir. Sabe por quê? Porque os sonhos que Deus te dá, eles só são realizados nele. Vocês entenderam? Os sonhos que Deus te dá só serão realizados nele. Glória a Deus. As fantasias de Jacó era realizar sozinho. Mas o sonho que Deus tinha dado para ele foi realizado depois que ele entrou e saiu do vale de Jaboque. Depois de ter um encontro com Deus. Como é que vai o seu encontro com Deus? Como anda o seu encontro com Deus? Você só encontra o Senhor quando você vem à igreja? Você só encontra o Senhor no domingo, na terça-feira, na quinta e no sábado ou no dia da sua célula? Querido, nós precisamos encontrar o Senhor todos os dias. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, a abrir mão de algo, para colocar as nossas vidas diariamente, para ouvir do Senhor a direção para as nossas vidas. E você só fará isso, você só vai conseguir isso, se você tiver relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus muda toda a nossa vida. Eu vou falar algo que talvez você não concorde, me perdoe. Mas nós nos relacionamos com Deus, não pelo que Ele pode nos dar. Nos relacionamos com Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele já te deu lá atrás na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Querido, as bênçãos vêm a reboque, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Enquanto Jacó queria apenas enriquecer e casar, isso aí ele conseguiu, né? Na casa de Labão, mesmo sendo escravo. Mas quando ele desejou cumprir o propósito, a bênção de Deus, a paz, a segurança para a sua família e o futuro dos seus filhos, ele teve que se voltar para Deus e concluir o seu passado. E aqui a gente vê quando ele volta para a sua terra para se resolver com seu irmão. A bênção do Senhor foi concluída na vida de Jacó quando ele voltou para resolver o seu passado. Aí a gente fica pensando, né? Eu já sou dizimista, eu já sou ofertante. Eu vou à igreja, eu tenho célula. Deus tem a obrigação. Deixa eu te falar, Deus não tem a obrigação. Ele te dá as coisas porque Ele é Deus. Porque Ele é misericordioso. Porque você está aqui, porque a palavra dEle, Ele diz que Ele Ele supre as nossas necessidades. E Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Salmo 37, 4. Por favor, pode projetar? 37, 4. Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor. Mais nada. Agrada-te do Senhor, serve ao Senhor, ama ao Senhor, invista tempo de qualidade no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu
do teu. Então servir o Senhor é maravilhoso. Ele não nos deixa sem vitória. Ele não deixa, Ele cumpre as suas promessas, todas elas nas nossas vidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Glória a Deus. Deus vai realizar os desejos do seu coração. Mas não confundam sonhos de Deus com as fantasias da carne. Os sonhos de Deus, eles sempre desafiam a nossa fé. As fantasias da carne, não, queridos. A fantasia da carne, a gente vai no oba-oba. Os sonhos de Deus são frutos de oração, da comunhão, da intimidade. Os sonhos de Deus têm a ver com os propósitos deles. Os sonhos de Deus aproximam você dele, enquanto as fantasias da carne vai afastá-lo. Sabe o que mais me impactou nessa história de Jacó? Ele passou mais de 20 anos correndo atrás de um sonho de Deus para a sua vida. Mas ele só pôde realizá-lo através da experiência dele, não foi do pai, dele com Deus. Quantos aqui já tem essa experiência com Deus e quer viver ainda mais a cada dia? Levante sua mão, eu quero ver. Glória a Deus. E eu quero profetizar que vocês terão uma experiência sobrenatural com esse Deus. Com o Deus de Jacó, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o nosso Deus. Agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Deus quer levar você a uma grande conquista, mas você precisa fazer como Jacó, tomar decisões. Jacó tomou decisões que levou ele a uma experiência profunda. Ele falou: eu vou ter bênção, Deus vai falar comigo, eu vou ter a presença de Deus, eu vou ser rico, eu vou ter filhos, eu vou ter uma grande descendência. O que é que eu preciso fazer para alcançar tudo isso? Muitos de nós queremos alcançar os sonhos de Deus para as nossas vidas, mas não queremos pagar o preço. Mas se Jesus já pagou o preço lá na cruz, por que eu tenho que pagar o preço? O preço de obediência, o preço da aliança, o preço da fé, o preço do relacionamento. É esse preço que nós temos que pagar para que o Senhor realize os sonhos deles nas nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí, querido, eu quero concluir. Vou deixar um tempo para a gente falar, para a gente orar. Eu quero ministrar na sua vida. Eu quero concluir essa palavra desafiando você a assumir uma postura diante de Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus, até então nós lemos Jacó, ele conhecia Deus através do seu avô, através do seu pai, seu bisavô, não, o seu avô, seu pai, né? Jacó, ele errou tanto porque ele não conhecia Deus de verdade. Mas a partir do momento que ele teve uma experiência com o Senhor, ele falou: a partir de hoje, Ele será o meu Deus. A partir de hoje eu vou fazer uma aliança. Se Ele me der pão, se Ele for comigo, se Ele me abençoar. Fala comigo, aliança. Fala mais forte, aliança. É o que eu preciso para receber a bênção. Assuma uma postura diferenciada diante de Deus. Talvez haja um Jacó dentro de nós, né? Talvez você hoje se identificou com a história de Jacó. Mas eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, você não vai levar 20 anos como Jacó para poder ser abençoado, para ter a sua vida liberada. Você vai pegar o seu telefone, se você saiu daquele emprego com algum problema com alguém, você vai dizer: hoje eu quero te pedir perdão, eu quero liberar a sua vida. Fala para o teu chefe, fala para o teu pastor, fala para o teu discípulo, fala para a tua mãe, fala para o teu pai: não fique
fique preso 20 anos. O Senhor quer te abençoar hoje. O Senhor quer te abençoar hoje. O Senhor quer te abençoar hoje e não 20 anos, daqui a 20 anos. A bênção do Senhor para você é hoje. Amém? Eu quero falar com você que está no online. Querido, se você tem dívidas com alguém, se você tem falta de perdão, se você enganou, se você foi enganado, se você mentiu ou mentiram para você, hoje é o dia de restauração. Hoje é o dia de nova aliança. Amém?